Bom dia, meus amores. Bom dia. Vida que segue hoje em direção a Torre do Nez. Vamos fazer uma caminhadinha simples, só para formalizar. 5 para as 6 da manhã. Então a gente vai pegar o trem agora, vai ficar um pouquinho mais silencioso e a gente fala um pouquinho mais. Então, como sempre, nossa saga começa no trem. Estamos agora num trem para Visp. Depois pegamos um outro trem para Sion. De Sion, um ônibus para Savièse, Saint-Germain, garagem. E de lá, pegamos o último ônibus para Fermin, que é onde começa a nossa trilha. Aí de lá a gente anda um pouquinho até chegar na trilha e começa. Então, 1 hora de trem, mais 1 hora de trem, 20 minutos de ônibus e 10 minutos de ônibus. Para então começar a caminhada. A caminhada em si não apresenta uma grande elevação, até bem tranquilinho, né? A gente faz uma descida no início e depois sobe mais um pouquinho, mas nada demais. Basicamente tudo plano. Sim. E acho que aproximadamente umas 2 horas. Isso, que pra gente são 3. A gente nunca respeita esses horários, sempre é muito mais pra gente. Mas por volta de umas 3 horas. E vocês vêm com a gente mais uma vez. Bora lá. Chegamos em Pra-Fermin, Torrent Neuf. Andar mais um pouquinho. O sol apareceu, como vocês podem ver. Então agora é mais uns minutinhos andando até o início da trilha efetivamente. Essa parte da rua que a gente está fazendo agora, ela não tem placa ali no início. Então a gente teve que sair da rota normal de rua e pegar essa pequena vielinha que vai dar, né, entrada na floresta. E daqui são mais uns 40 minutos andando até o início. Aqui na direita já dá para perceber o Bice, o caminho das águas, né? Que vinha desde lá de cima. Mais para dentro da floresta nós temos o caminho antigo do Bice, que está fechado pela comporta. E aqui para frente o caminho atual, para levar a água lá para Savièse, para a comuna de Savièse. Bem maneiro. Comunicação. Para variar, vaquinhas com o sino. Chegamos no início da caminhada demarcada. Aqui é o ponto de partida, que é Capela de Sainte Marguerite. Aqui à nossa direita nós temos o restaurante. Lá no final, no trecho final, tem um outro restaurante também. E como aqui é o início do Bice, Torrent Neuf. É fluente francês. O francês está fluente. É a continuidade daquele caminho de água.
O que tem de regra aí, Juju? Atenção, é alto, tem fauna local, vai por sua conta e risco. Não andar não passar quando tiver úmido e com vento. O que mais? Não pode ir de bicicleta e você tem que ir na coleirinha. Que falta de respeito. Mas as condições estão boas hoje para nós. O caminho que nós vamos fazer agora é o caminho antigo do Bis Torrent Neuuf. E vocês devem estar se perguntando, porque eu já falei algumas vezes, né? O que é um bis? O bis ele é uma espécie de canal, um caminho, uma passagem para a água, que foi construída, essa aqui especificamente, em 1430. Não existe muito relato escrito sobre, mas é conhecido que se tinha um que é mais antigo, de antes do século XV, lá na região de Etilang de Mochi, que abastecia a parte mais baixa de Saviese. E existem alguns outros aqui nas proximidades que pegam água do rio Sione, só que o fluxo de água ele é intermitente e não é muito forte. Então ele também não abastecia Saviese. Então os Savis, os moradores aqui, decidiram em 1430 construir uma passagem lá do Vale do Morgue, mais larga, para que tivesse um fluxo maior de água e que pudesse abastecer a parte mais alta de Saviese. Então, isso é um bis e um pouquinho da história. Que é este caminho lateral onde era a passagem de água. Uma das características que melhor simboliza o bis foram as técnicas de construção da época, né? Porque, como eu disse, é tudo de 1400 e lá vai bolinha. Então, o método mais tradicional, onde você tinha o solo menos rígido, era esse método aqui, uma canaleta e a passagem de pedestres. Em 1880, conforme foi feitos os alargamentos do bis e a necessidade de passar por partes mais rígidas, de umas pedras mais duras, foram então colocadas em prática a ousadia e a criatividade dos construtores da época de fazer essa passagem de madeira com furo na pedra ou tudo suspenso em madeira e a canaletazinha de água. O que até hoje é muito custoso a manutenção e muito perigoso. Então, meio que essa parte, em 1934, encerrou as suas atividades e toda essa parte do bis não é mais utilizada. Enfim, interessante e muito criativo para a época, né? E agora eles utilizam aquela cachoeira que vocês acabaram de ver aí, que já sai bem lá mais perto da estação de tratamento, mas que acabaram preservando isso aqui como um caminho para trilhas, caminhadas e preservação da história também. Maneiro. Em alguns dos trechos que eram mais perigosos, que até chegaram a desabar, foram construídas essas pontes suspensas para permitir a caminhada, enquanto que a passagem de água era mais na encosta aqui, que não é mais utilizada, né? Então não teve nem muito mais manutenção. É alto, hein, bicho?
Construção antiga. E aqui é já com a manutenção feita, né, da passagem de pedestre. É alto, hein? Só uma construção. Essa é a segunda ponte suspensa que tem mais duas até o final, são 4 no total. E um detalhe interessante são essas telas aqui em cima, que são para, no caso de deslizamento, de detritos, esse tipo de coisa, elas seguram a queda. A gente já passou por algumas ali com bastante pedra atracada assim, para dar segurança no caminho, né? Esse caminho entre a segunda e a terceira ponte, ele é bem mais estreitinho assim, dá um negócio, mano. Nervoso. Em várias partes você tem que passar perto da pedra. E ali na frente já é a terceira ponte. Mais lá para baixo é aquelas cabras de montanha. E aqui é onde era a passagem antiga, sem a ponte. Muito louco. Casal perdido. Então desde a época que a passagem caiu, né? Aí não tinha como descer. Eles não tinham como voltar mais. Porque pra frente também caiu. Aqui uma homenagem aos ursos marrons, que foram predadores durante muito tempo aqui na Suíça. Aqui é um bom exemplo do desgaste do tempo, né? O quanto que os deslizamentos aqui de terra, de pedra, foram destruindo onde era a passagem de pedestre, e na lateral onde passava a água, hoje é a passagem de pedestre. Que a parte de cima já está desmoronando, né? Maneiro. Chegando quase no final, passando pela capelinha Notre-Dame du Torrent Neuf. E a continuação do caminho. E aqui sim nós temos o túnel, porque a passagem era aqui por fora, mas ela desabou. Então eles fizeram esse túnel para permitir a passagem para o outro lado. E foi exatamente na construção desse túnel, depois que aquela parte externa caiu, que a associação começou a pensar em inutilizar essa parte aqui como passagem, porque ela é mais perigosa. E antigamente ainda passava água junto, né? Hoje ela é meio que só a passagem de pedestres. E isso lá um pouco depois de 1880, até que em 1934 toda essa parte mais perigosa foi fechada, inutilizada,
porque os construtores começaram a fazer túneis mais lá para frente do caminho que a gente veio antes aí, para que a água já saia mais perto lá da estação de tratamento. Então aqui virou só pedestres mesmo. Aguinha. E aqui tá mais apertado, hein? A gente tem que passar abaixando, esse tipo de coisa. Quarta e última ponte da ida. Aí agora é chegar no restaurante, mais lá pro final, dar uma paradinha lá para comer alguma coisa e voltar. Quase acabando. Chegando. Outro restaurante aqui embaixo. Chegamos, infelizmente demos o azar do restaurante estar fechado. O pessoal todo fazendo um piquenique, a gente vai comer só o que a gente trouxe mesmo nesse momento e daqui é um bate e volta, né? Agora a gente volta, mostra mais um pouquinho de imagens aí, mas o mais legal a gente já mostrou. E quando a gente chegar lá no ponto para ir embora realmente, eu volto a falar mais um pouquinho. Agora só deixar umas imagens aí para vocês da volta. Em 2005, a Associação de Proteção ao Bice aqui de Saviese reabriu essa parte que estava fechada, né? E fez os caminhos para trilha e tudo mais, abriu mais para o turismo. Legal, eles quererem manter vivo, né? Uma coisa que tinha ficado há 500 anos em utilização e depois ficou um monte de ano fechado. Legal essa preservação.
chegamos ao ponto de ônibus de onde nós saímos hoje mais cedo. Nós tínhamos falado para vocês que íamos levar aproximadamente umas 3 horas no hiking. Foram umas 5h30. Mas em nossa defesa, para chegar no hiking, levava 1 hora. Então só aí 2 com mais 3, 5, 5h30. Justo, e é verdade. Mas, independente disso, hiking feito, muito bonito, né? Um caminho bem legal, tranquilo, fácil de fazer e uma vista bem bonita. Muito, muito. A gente só não recomenda como ponto turístico porque ele é meio longe, né? Meio afastado, Difícil então acesso, levaria né? Se muito você chega tempo. de carro, o carro chega mais perto do início do hiking em si. Mas essa 1 hora também de caminho até o hiking também é um caminho bonito, então é legal. Sim. Mas realmente, tipo, você fazendo turismo... pra quem vem visitar, se leva muito tempo, né? Mas as belezas, não tenho o que falar, bem assim, legal. Valeu muito, muito a pena. E então, a gente queria terminar por aqui por hoje. Agora nós estamos esperando o nosso trem pra gente voltar pra casa. Espero que vocês tenham curtido um pouquinho das belezas que a gente mostrou pra vocês também. Se vocês gostarem, cliquem no botão de like aí embaixo, compartilhem com os amigos, espalha pra todo mundo. E no domingo que vem, a gente tá de volta. Até a próxima. Até!